Saudações, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início com a nossa 33ª temporada de atualizações proféticas. Por favor, compartilhem esta apresentação com mais irmãos. Desejo a todos também um ótimo começo de sábado, que seja um dia repleto da presença do Senhor. Nós iremos acompanhar aqui algumas coisas interessantes acontecendo nos nossos dias. Em seguida vamos ao nosso estudo, a segunda parte sobre Apocalipse capítulo 7, os 144.000, a segunda parte. E hoje, pela graça de Deus, iremos entender um pouquinho mais sobre o assunto. Falaremos também sobre a grande multidão descrita em Apocalipse capítulo 7, começando do verso 9. Eu creio que vai ser um estudo maravilhoso. Aproveite e compartilhe esta apresentação. Deixem aqui os vossos comentários, deixem aqui, participem do nosso chat em direto e sejam todos bem-vindos. Queridos, há poucos dias atrás, na verdade, isto aconteceu no final de quarta-feira, quis dizer, Israel foi atingido por um grande incêndio e até agora não se sabe exatamente o que causou isto, quis assim dizer. Se foi um ataque terrorista ou se foi uma causa natural. É verdade até que o presidente de Israel diz que é uma causa natural, uma consequência direta das mudanças climáticas. E depois iremos falar sobre o que o Reino Unido agora está tramando, diria assim. O que o Reino Unido está fazendo, os cientistas do Reino Unido. Vamos começar vendo o vídeo. Vejam aqui. Eles são extremamente ruins. São alguns dos piores incêndios, se não o pior, da história do país. Nós ainda não temos uma noção completa disso, porque ainda está furioso. Ainda pode se expandir. Eu não sei o quanto você pode ver os céus acima de Jerusalém, que são normalmente azuis e muito, muito claros, especialmente agora, na primavera. Estão apenas cheios de poeira e o cheiro no ar. É como se eu estivesse sentado ao lado de uma lareira. Tem sido assim desde ontem, com ventos muito, muito fortes. E no final do inverno, que foi uma seca. E por isso as circunstâncias são particularmente duras. A outra coisa é que hoje é o dia da independência em Israel, normalmente comemorado com churrascos, com as pessoas tendo pouco, você sabe. Todo o país foi fechado agora. Os trens em Tel Aviv e Jerusalém não estão funcionando. Não há transporte público, as estradas são muito duvidosas, a maioria foi fechada. Houve dezenas de milhares, se não centenas de milhares de pessoas evacuadas e os incêndios ainda não estão sob controle. Ainda não estão sob controle no momento que a reportagem foi feita, mas é dito que eles já conseguiram controlar algumas partes deste grande incêndio. Queridos irmãos, isto levou Israel a decretar emergência nacional. Isto aconteceu ontem, vejam aqui, 1º de maio de 2025. Israel declara emergência nacional após incêndios florestais forçarem evacuações. É dito que este é um incêndio histórico. Não aconteceu isto na última década. Vejam, esse homem, que é o primeiro-ministro de Israel, declarou estado de emergência nacional depois que os incêndios começaram na quarta-feira na principal rodovia de Jerusalém, de Tel Aviv. Vejam, queridos, é dito, em um discurso, em uma cerimônia, o presidente de Israel disse que os incêndios florestais eram parte de uma crise climática que não devemos ignorar. Eles disseram, numa primeira fase, que não tinham ainda a resposta sobre o que causou isto. Se foi um ataque terrorista por parte da Palestina, do Irã. Mas agora o presidente de Israel diz que não há dúvidas mais agora, que isto é resultado das mudanças climáticas, da crise climática. Agora, irmãos, é verdade que a crise climática está assolando partes do mundo. E vejam que agora, cientistas do Reino Unido se uniram. Na verdade, foi o governo do Reino Unido, que é uma união de países, Inglaterra, Irlanda, enfim. Eles se uniram para financiar cientistas
é um projeto que eles consideram vai minimizar as consequências das mudanças climáticas. Ora, vejam aqui. Cientistas do Reino Unido estão prestes a tentar diminuir a intensidade do Sol. Isto é de 27 de abril de 2025. Eu não sei se vocês têm noção do que isto significa. Agora o governo vai financiar. E na verdade este já foi um projeto de quem? Em 2021, quem apareceu com este projeto tentando financiar cientistas do mundo para bloquearem o Sol, para diminuir a intensidade do Sol, com todas as consequências que isso pode trazer à humanidade? Quem? Bill Gates. Sim, foi ele. Foi ele quem trouxe esse projeto, mas agora governos estão financiando isto. Vejam aqui. Acredita-se que seja uma maneira relativamente barata de resfriar o planeta. Mas críticos alertam que isso pode causar perturbações catastróficas nos padrões climáticos e até mesmo desviar a chuva de áreas vitais para a produção de alimentos. O que os irmãos têm a dizer quanto a isto? Escrevam aqui nos comentários. Participem do nosso chat em direto. Eles querem usar esta abordagem, uma vez que não estamos conseguindo lidar com o assunto através de COPs, através de tratados, através da redução das emissões de carbono. Temos uma ideia genial. Vamos bloquear os raios solares, vamos diminuir a intensidade do Sol. Mas outros cientistas críticos dizem que isto vai trazer consequências graves. Consequências graves nos padrões climáticos, consequências graves nos padrões de chuva e na produção alimentar. Vejam aqui. Experimentos para escurecer o Sol serão aprovados dentro de algumas semanas. Dentro de algumas semanas. Irmãos? Dentro de alguns dias. Isto sim. O Reino Unido vai começar com este projeto. Bill Gates já tem esse projeto. A China está trabalhando num projeto semelhante. Certo? Vamos escutar. Numa era de pânico climático e condições meteorológicas extremas, o Reino Unido prepara-se para mexer com a força mais poderosa no nosso sistema solar, o próprio Sol. Dê uma olhada. O relógio climático está a correr. O nível do mar está a subir. E as ondas de calor estão a tornar-se implacáveis. À medida que as emissões de carbono continuam a aumentar, os tratados estão paralisados, enquanto os interesses de combustíveis fósseis permanecem teimosamente enraizados. Com o mundo à beira do abismo, alguns cientistas e decisores políticos estão a considerar uma solução preocupante. E se pudéssemos arrefecer a Terra sem reduzir as emissões? O governo do Reino Unido está a preparar-se para financiar até 66 milhões em investigação para diminuir a intensidade do Sol. Sim, escurecendo o nosso Sol para diminuir as temperaturas globais. A abordagem conhecida como gestão da radiação solar pode oferecer alívio climático temporário, mas também abre portas para uma imensa incerteza. Pode parecer muito bom, mas tem muitas armadilhas. Pode parecer bom, mas tem muitas armadilhas. 66 milhões de euros serão desembolsados para este projeto que os cientistas consideram genial. Mas que outros cientistas críticos dizem que isto não é nada genial. Isto vai criar caos sobre o mundo. E é neste contexto, irmãos, que eu me deparei com esta passagem do Espírito de Profecia. Vejam só. Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de encelerar sua messe de almas desprevenidas. Vejam, Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. E ao mesmo tempo em que Satanás aparece como o quê? Benfeitor da humanidade,
como benfeitor da humanidade, como alguém que parece preocupado com as condições, como alguém que parece preocupado com o bem da humanidade, sim, como um médico que pode curar todas as enfermidades, Satanás trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. É com esta face que Satanás aparecerá ao mundo, como benfeitor da humanidade, como alguém preocupado para resolver as crises da humanidade, mas ao mesmo tempo traz o quê? Desgraças. Até que cidades inteiras se reduzam à ruína e desolação. Agora, irmão White diz que mesmo agora Satanás está em atividade. Aqui está. Mesmo agora ele está em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios. Irmãos, nos grandes incêndios que estamos vendo agora, exatamente agora, em Israel e várias partes do mundo, Satanás está em atividade. Nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Ele destrói a seara que está a madurar e seguem-se o quê? Fome, angústia, pestilência. Não só, ele comunica ao ar uma infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Agora escutem só. Escutem isto, irmãos, porque há pessoas que acreditam que estas coisas vão melhorar. Mas de acordo com o espírito de profecia, com a palavra de Deus, estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. E culminarão com a segunda volta de Cristo. Quem estará do lado do Senhor nesta crise final? Quem subsistirá no grande dia do Senhor? Apocalipse 7 responde. Portanto, nós vamos a uma oração agora, convidando a presença do Senhor para este estudo importante. Obrigado, Pai, por este momento especial. As horas do sábado estão começando e nós estamos alegres, contentes, satisfeitos por tudo que fez por nós ao longo da semana. E agora queremos buscar sua face, Pai, por meio do estudo da sua palavra. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no último estudo nós introduzimos a questão aqui dos 144 mil como aqueles que resistirão no grande dia da ira do Senhor. A pergunta feita em Apocalipse 6:17, quem subsistirá? A resposta encontramos a partir do verso 1 do capítulo 7. Um anjo aparece e dá ordem aos 4 anjos nos 4 cantos da terra que retivessem os ventos até que uma obra fosse feita, o selamento do povo de Deus. E o verso 4 diz que João ouviu o número das pessoas que foram seladas, 144 mil das tribos de Israel. E nós conseguimos entender isto, irmãos. Conseguimos entender que anjos nos 4 cantos da terra é simbólico. Os próprios 4 cantos da terra são simbólicos. Ventos sobre a terra é simbólico, porque vento, de acordo com Jeremias, capítulo 49, capítulo 51, representam guerras e confusões, é simbólico. Selo de Deus vivo não é um selo literal, é simbólico, é espiritual. Tribos de Israel não são literais porque elas não existem agora, é algo simbólico, como veremos mais concretamente neste estudo. 144 mil, portanto, não podem ser literais, mas simbólicos, pois aparecem dentro de um contexto totalmente simbólico. Então nós vamos entender mais a fundo hoje o que representam esses 144 mil. Queridos, deixem-me vos dizer que Deus quer que nós façamos parte dos 144 mil. Isto não está simplesmente ao alcance de uma elite espiritual nos últimos dias. Deus quer que todos nós façamos parte do povo que receberá o seu selo. Ora, na lição da Escola Sabatina de 1989, segundo trimestre, eu tenho esta lição, tanto do segundo trimestre quanto do terceiro trimestre. Na página 135, o autor, vejam, esta é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Posição oficial. A menção dos 144 mil aparece no contexto de uma profecia altamente simbólica. O capítulo 7 de Apocalipse contém símbolos como 4 anjos, 4 cantos, 4 ventos, o Oriente, o selo na testa dos servos de Deus, enfim. Interpretar estes símbolos literalmente seria passar por alto o sentido do texto. Certo? É tudo simbólico, portanto o número 144 mil também pode se entender como
simbólico. E continua. Os que são selados e preservados no meio da grande tribulação dos últimos dias não são membros literais das 12 tribos de Israel. As tribos hoje não existem. São mencionadas porque, na sua totalidade, tipificam o povo de Deus, incluindo tanto judeus como gentios. No Novo Testamento, irmãos, a igreja fundada por Jesus e organizada em volta do núcleo dos 12 apóstolos constitui o novo Israel. Sim, a palavra de Deus nos fala sobre o Israel espiritual. Não é Israel quem é de carne, quem é da circuncisão, mas todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que aceita a salvação em Jesus. Por exemplo, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 1, o próprio Tiago escreve: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde! Esta é uma epístola universal, a quem Paulo escreve as 12 tribos de Israel dispersas. Mas será que Tiago estava falando mesmo para as 12 tribos literais de Israel? Não. Ele estava falando para os cristãos dispersos. Para os cristãos dispersos que constituem as 12 tribos espirituais de Israel. Não só. Vejam, em Romanos capítulo 2, verso 28, Paulo também escreve: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Portanto, todos nós que aceitamos Cristo em nosso coração, nos tornamos descendentes de Abraão. Nos tornamos co-herdeiros de Israel. Romanos capítulo 9, verso 6 avança: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são, de fato, israelitas. São, de fato, de Israel. O que Paulo está querendo dizer? Que mesmo aqueles que eram judeus ou israelitas na carne, na circuncisão, por negarem Cristo, deixaram de se tornar Israel. E aqueles que, não sendo de Israel na carne, por aceitarem Cristo, tornaram-se de Israel. Portanto, 12 tribos de Israel, aqui mencionadas em Apocalipse, é tudo simbólico, representa o povo de Deus, o povo que aceita Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 29, diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, certo? Então voltamos para o comentário da lição da Escola Sabatina de 1989. Vejam aqui, na página 137. Embora seja verdade que os 144.000 representam um corpo de crentes completo e perfeito, isso não quer dizer que todos os que têm o nome de cristãos estejam incluídos nesse número. Certo? Os 144.000 são uma classe especial em que sentido? Porque eles negaram-se a si mesmos. Eles tornaram Cristo o centro de sua vida. O anjo portador do selo do Deus vivo refere-se aos 144.000 como servos do nosso Deus. São identificados na base do seu serviço a Deus. Caracterizam-se pela sua fidelidade, obediência e lealdade. E Deus reclama-os povo. Amém? Quer você fazer parte deste grupo, amado irmão? Deus o chama sim a fazer parte dos 144.000. Agora, os irmãos sabem que os 144.000 sempre aparecem num contexto de selamento, num contexto de crise final. Tanto em Apocalipse 7, aparece no contexto da grande agitação no tempo do fim. Quem subsistirá? E aí aparece o anjo com o selo de Deus. Em Apocalipse 14, também é mencionado 144.000, e aparece exatamente depois da agitação da marca da besta, quando muitos vão aderir à imagem da besta e receber sua marca. Em contraste, João descreve no capítulo 14 um grupo especial, que não vai receber a marca da besta, nem adorar sua imagem, mas terá na testa o selo de Deus, o nome de Cristo. Vejam que Apocalipse 14, verso 1 até 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Queridos, o nome do pai nas testas dos 144.000 é o selo de Deus. É o selo de Deus, é o caráter de Deus, o caráter de Cristo, em contraste com a marca da besta que o mundo receberá. No verso 5 ou verso 4 nós lemos: Estes quem? Os 144.000. São os que não estão contaminados com mulheres,
porque são virgens. Agora, as mulheres aqui descritas não podem ser interpretadas de forma literal, são simbólicas. Porque se interpretarmos de forma literal, cairíamos em um grande erro. Primeiro erro, diríamos que só homens fariam parte dos 144 mil, porque não se contaminaram com mulheres, certo? Segunda coisa, estaríamos dizendo que é pecado se casar, que só os solteiros podem fazer parte dos 144 mil, porque não se contaminaram com mulheres. Isto está longe da palavra de Deus. Portanto, as mulheres aqui são simbólicas. Em Apocalipse 17, fala-se de uma mulher, Babilônia, e ela tem filhas. É a mãe das meretrizes, a mãe das abominações da terra. Os 144 mil negaram contaminar-se com as doutrinas de Babilônia. Negaram contaminar-se com as falsas doutrinas que compõem Babilônia e suas filhas. Então, os 144 mil não se contaminaram com outras teorias, com outras filosofias, com outros ensinos contrários à palavra de Deus. Os 144 mil foram cobertos pela justiça de Cristo, representada pelas vestes brancas. Os 144 mil defenderam a verdade divina diante da oposição, da apostasia e da perseguição dos últimos dias. Agora, vamos entender um pouquinho os membros das tribos de Israel, ou os nomes das tribos de Israel que aparecem aqui na lista dos 144 mil. Quando no verso 5 se diz, da tribo de Judá foram selados 12 mil. Como entender isto? Por que Deus dá aqui o nome das tribos, se elas não existem, se elas são simbólicas? É que, irmãos, os nomes das tribos aqui representam diferentes aspectos do caráter do povo de Deus, diferentes experiências do povo que vai compor esses 144 mil. Ora, nós precisamos ir para o livro de Gênesis, para entendermos melhor sobre isto. Gênesis capítulo 49. Aqui no livro de Gênesis capítulo 49, Jacó estava se despedindo dos seus filhos lá no Egito, quando estava para morrer. E ele fez uma profecia. Na verdade, Gênesis 49, verso 1 diz: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Então, era uma profecia referente ao caráter de cada um dos seus filhos. E é com base no caráter de cada um dos seus filhos que os 144 mil aparecem aqui. Representam diferentes atributos ou diferentes personalidades do povo que vai compor os 144 mil. Deu para perceber? A palavra de Deus nos fala primeiro sobre a tribo de Judá, que serão selados 12 mil. Agora não me perguntem se serão 12 mil literais ou simbólicos, porque já falamos sobre isto. Judá. O que Judá tem a ver aqui? Como é que nós podemos entender Judá? Quem são os que farão parte da tribo de Judá nos 144 mil? Vejam, Jacó, falando para Judá, escreveu no verso 8: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. O verso 10, 11 salienta que o poder, ou seja, o cetro, não se apartará do trono de Judá. Portanto, Judá seria rei de Israel, certo? Então, tomando isto simbolicamente para os 144 mil, os que farão parte da tribo de Judá nos 144 mil são reconhecidos, pessoas reconhecidas, como líderes em tempo de perplexidade. Você conhece aquela pessoa, aquele irmão da igreja, aquela irmã da igreja, que nos momentos mais difíceis da igreja é a que convida a igreja para ajoelhar e orar? Nos momentos mais desafiadores da igreja é a pessoa que motiva a igreja a avançar? Sim, esta pessoa se enquadra o caráter ou personalidade da tribo de Judá. Em seguida, a tribo de Ruben. Vejam no verso 3, Gênesis 49, verso 3. Ruben, você é meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Inconstante como a água, já não será superior porque você subiu à cama de seu pai e o desonrou. Ruben, embora fosse o filho mais velho de Jacó, por ser inconstante como a água, perdeu esse privilégio. Ruben era o quê? Peguem bem isto. Inconstante como a água. Fraco, posso assim dizer, como a água. Vocês já viram água descendo sobre pedras?
água descendo sobre pedras, ela busca sempre o caminho mais fácil. Quando encontra um obstáculo, busca desviar. Encontra uma pedra, desvia. Encontra um obstáculo, desvia. Nunca tem coragem de enfrentar o desafio. São pessoas inconstantes como a água. Vejam aqui, foram inconstantes. Mas essas pessoas examinaram seu coração e, pela graça de Deus, venceram esse desafio, venceram este defeito de caráter e estarão no céu em nome de Jesus Cristo. A seguir, a tribo de Gad. Lemos no verso 19 sobre a tribo de Gad. Como é que era Gad primeiro? Gad será atacado por um bando. Gad será atacado por um bando. Mas é ele que o atacará e o perseguirá. Certo? Isto representa, irmãos, as pessoas que se levantaram da apostasia, se levantaram da derrota e se tornaram vitoriosos em Jesus Cristo. Amém? Não teremos muito tempo para detalhar, mas vejam aí a tribo de Azer. Leiam Gênesis capítulo 49, verso 20. Sim, a tribo de Azer representa os que foram cheios do Espírito Santo, que se enchiam de alegria contagiante. A tribo de Naftali, no verso 21, são os que proferem palavras formosas, palavras maravilhosas, mantêm-se destemidos, prontos a sacrificar a vida. Em seguida, temos a tribo de Manassés. Ora, Manassés aparece em Gênesis capítulo 49, quando Jacó chamou os 2 filhos de José para a bênção. Então, Manassés representa aqueles que amam e promovem a paz. Eles deleitam-se em abençoar os outros. Até agora, você já se identificou com uma das tribos que lemos? Já? Vamos continuar. A tribo de Simeão, no verso 5, foram os libertos de terríveis pecados, mas se tornaram fortes testemunhas do perdão de Cristo. A tribo de Levi, também no verso 5, são caracterizados pela firmeza na causa de Deus, enquanto outros vacilam. Lembram que foi a tribo de Levi que, na apostasia do deserto, quando o povo construiu aquele bezerro, foram os destemidos, aqueles que permaneceram fiéis e não adoraram o bezerro de ouro. Nos momentos de crise, eles permanecem firmes, não vacilam, enquanto os outros caem. A tribo de Issacar, no verso 14, são os abnegados, dispostos a arcar com responsabilidades, e por lidarem bem com estas responsabilidades, são tidos como colunas na causa de Deus. Zebulon, no verso 13, Gênesis 49, são os que colocam-se como vigias do povo, prontos para defender a causa de Deus dos seus inimigos. Quando os inimigos vêm zombar da causa de Deus, eles estão dispostos a defender a causa de Deus. Vejam, José, no verso 22, eu gostaria de ler José, no verso 22, diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Verso 23, escutem bem. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Verso 24, mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Jacó sofreu muita oposição dos seus irmãos. Inveja, passou por tudo o que passou no Egito, mas ele permaneceu firme como um arco. Isto representa aqueles que nunca deixaram de ser leais a Deus. São pessoas íntegras, mesmo diante da aflição, mesmo diante da perseguição. Eles permanecem firmes como um arco na causa de Deus. E por fim, Benjamim, no verso 27. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã ele devora a sua presa e à tarde divide o despojo. Sabiam que Paulo era um clássico benjamita, um grande evangelista? Sim. Os que fazem parte da tribo de Benjamim são pessoas zelosas e dedicadas, amam partilhar o despojo, amam partilhar o evangelho de Cristo às demais pessoas. Com qual das tribos você se encaixa mais? Lembrem-se, Deus deseja que nós façamos parte dos 144.000. E todos os que fizerem parte deste grupo revelam Cristo em seu caráter. São pessoas que viveram no pecado, sim, mas tiveram seus pecados perdoados, tiveram seu caráter purificado, vestiram as vestiduras brancas do caráter de Jesus Cristo. E vejam aqui, irmãos, a importância de nós termos que permitir que Jesus transforme nosso caráter. Vejam que nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Todos os que mencionamos aqui, todas as tribos de Israel, tinham defeitos de caráter,
mas venceram em nome de Jesus. E ninguém vai receber o selo de Deus enquanto não vencer seu defeito de caráter. Cumpre-nos, pela graça de Deus, remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Só então, irmãos, a chuva seródia cairá sobre nós. Vejam, nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Isto é triste. Isto é triste. Eu estou aqui ensinando para os irmãos. Mas os irmãos não conhecem as batalhas que eu enfrento, as lutas que eu enfrento, e não sabem sobre minha vida. Isto é para mim. Mesmo eu que ensino, corro o risco de não receber o selo de Deus. A advertência é para todos nós. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Aí está o problema. Conhecer a verdade, mas não praticá-la, não vivê-la, não amá-la. Segue. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Mas lembrem-se, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Jamais chegaremos à plena comunhão com Deus, jamais chegaremos a um estado de santidade nesta terra, longe de Jesus Cristo. Aliás, nunca chegaremos a um estado de perfeição total. Isto é impossível, porque ainda temos a natureza pecaminosa. Mas Jesus nos convida a abandonar os pecados conhecidos. Jesus nos convida a nos consagrarmos a Ele, permitir que Ele transforme nosso caráter, transforme nossa vida, nos mude para que façamos parte dos 144 mil, aqueles que vão refletir o caráter de Deus no mundo, aqueles que vão permanecer em pé diante do grande dia do Senhor. Quer você fazer parte dos 144 mil? Esse seu desejo? Entregue sua vida aos cuidados do Senhor. Seu caráter aos cuidados do Senhor. Como barro, você deve se entregar nas mãos do oleiro. Que as bênçãos do Senhor habitem na sua vida. Que esta mensagem encontre um espaço na sua vida. Não só um espaço, mas que o ajude a praticar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este estudo maravilhoso nesta hora da noite. Queremos agradecer pelas horas do sábado que estão começando. Pedimos, Senhor, que nos abençoe. Nós somos fracos na fé. Temos muitos defeitos, mas nós queremos permitir que Jesus entre, molde-nos e nos transforme a sua imagem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nos vemos, pela graça de Deus, no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até breve.